Game RS. Começando mais um Game RS aqui na Mínima FM. Meu nome é Rafael Glória, estou com o Lucas Molina aqui. E nas últimas 2 semanas a gente não pôde fazer ao vivo o programa, né? Mas a gente repetiu alguns anteriores. A gente ficou meio ocupado aí, né? Com as coisas do SB Games e... Fora trabalho extra, né? Mas enfim, nessa semana a gente tem como convidado o Jesus Fabbri, né? Que trabalha com marketing de jogos e também espanhol, né? Só para deixar. O sotaque, acho que você pode perceber, meu sotaque fantástico da Espanha. Qual é a região mesmo da Espanha que tu é? Da região? Múrcia, que está no sudeste. Sudeste, legal. Na esquininha. A gente vai conversar com ele mais pra frente lá no programa. E também a gente vai comentar sobre o SB Games, né? Eu não pude ir, infelizmente, mas os dois foram, né? Sim. E além das notícias, é claro, da semana. E na trilha a gente selecionou algumas músicas dos jogos This War of Mine, que o Lucas curtiu bastante, Lucas. Eu quero comentar bastante esse jogo depois. Logo depois das músicas a gente comenta o Dragon Age também, Manic Mansion, que o Jesus indicou pra nós, né, Jesus? É, um jogo, pra mim, marcante, cara. Marcante. Fora isso, tem mais músicas também que depois a gente fala quais serão. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente lá pelo Facebook, né, facebook.com/GameRS, mandar sua mensagem, sua pergunta. E também escutar os nossos programas anteriores lá no YouTube, youtube.com/GameRS-Mínima. Bom, acho que a gente pode escutar já as músicas, né, começando pelo This War of Mine, que é uma música que explica pra nós qual é a primeira música. Pois é um rock psicodélico húngaro dos anos 60, um negócio que eu nunca imaginei que ia ter em algum jogo, mas This War of Mine conseguiu superar todas as expectativas. Essa não é a música do jogo mesmo, né? É a música do trailer, a música... não sei se toca no jogo, pelo que eu joguei, não consegui ouvir ela, mas tá nos trailers, essas 2 músicas que a gente vai ouvir agora. Beleza, então vamos escutar então. Músicas do This War of Mine.
voltamos agora, mas tu queria falar um pouco sobre esse jogo, Lucas, que tu gostou bastante. Sim, eu queria dizer que eu tô apaixonado. E o nome dele é This War of Mine. É um jogo muito legal que mostra o outro lado da guerra, assim. Os jogos, em geral, mais recentes, glorificam a guerra, né? Call of Duty, sei lá, Battlefield, Medal of Honor. Todos esses jogos são assim, seja um herói na guerra, mate muitas pessoas e tal. E o This War of Mine é completamente diferente. Ao invés de jogar com um soldado, tu é um civil no meio dessa guerra. A guerra, no caso, é a Guerra da Bósnia. E aí o jogo se passa durante o cerco de Sarajevo, de 92, 96. E quando tu abre o jogo, assim, ele já começa começando. Ele tem esse tom, assim, muito deprimente até. Começa com uma citação do Hemingway ali que diz: "In modern war, you will die like a dog for no good reason." E é verdade. Tu morre ali sem motivo, assim, no jogo. Tu morre das maneiras mais estúpidas. Até vou contar como alguns dos meus personagens morreram. Mas pra começar o jogo até, tu entra ali no menu principal e aí tem um ambiente, assim, tem uma arte. A arte do jogo é bem escura, tem um estilo interessante de arte tradicional, assim, com umas linhas achuras, assim. Então tem um estilo artístico bem único. E aí no menu tem uma pichação num muro ali que diz "Fuck the War". E o botão que tu clica pra começar o jogo, em vez de um botão play, tem um botão que diz "Survive". Então, pra mostrar que não é uma brincadeira, assim, porque a palavra play em inglês, né, jogar pode ser num sentido de brincar também. Uhum. E tu não é brincar nesse jogo, tu vai ali tentar sobreviver e tu vai sofrer. E o jogo é muito triste, assim, até as condições dos personagens. Eu não sei se é possível eles ficarem felizes, eu consegui deixar em um momento meus personagens contentes. Tu começa o jogo num abrigo, e aí tá no meio da guerra, né? Então tu não pode sair do abrigo porque teus personagens podem morrer. E aí, o que deixou eles contentes foi que vieram umas crianças pedir remédio pra mãe deles que tava doente. E aí, eu vou dar um remédio, né? De repente tem alguma recompensa no jogo. E aí os meus personagens ficaram contentes, assim, eles ficaram moralmente satisfeitos de dar o remédio que eles tinham ali no abrigo pra salvar a mãe das crianças. Mas fora eles ficarem contentes, não teve nenhuma vantagem, assim. E não adianta nada, porque depois... Não atrapalhou eles isso, tu dá os remédios? Sim, aí depois eu precisava do remédio, não tinha, né? E fora isso, não adiantou nada, porque logo eles ficaram deprimidos, né? Porque não tinha comida, e um deles morreu, o outro morreu também de ferimentos, e começou a morrer todo mundo. E o último que sobrou se suicidou. Ficou muito deprimido, assim, de tudo que tinha acontecido ali no abrigo entre os personagens. O cara se suicida e termina o jogo, assim. Então, eu sobrevivi 17 dias. E o jogo te dá, assim, bem a experiência de como é. Eu imagino que ele te dá a experiência de como é sobreviver à guerra, assim. Porque eu não sei como é que é essa experiência, mas... nos 17 dias ali que eu sobrevivi, é muito sofrimento todo dia. Tu tem que estar procurando o que eu vou comer amanhã. Às vezes tu tem 2 pedaços de comida e 3 personagens. Então, alguém não vai comer nesse dia. Vai ficar sem comida e... Então tem que fazer um revezamento, às vezes. O jogo é sobre tentar cuidar dos teus recursos, assim, tentar usar os poucos recursos que tu tem da melhor maneira possível. E tem todo esse estilo eslavo, assim, essas músicas húngaras e tal. Uhum. O jogo é muito estiloso, eu gostei muito desse jogo. Quem é que fez? Qual é que é a... 11-Bit Studio, se eu não me engano, é uma empresa polonesa de um pessoal que saiu do CD Projekt, que faz The Witcher, né? Uma empresa bem conhecida. Então, esses são alguns exilados do CD Projekt que fizeram esse jogo. E é um jogo bem barato também, isso... Nessa época que os AAA estão custando $60, ele é $15. Então, $15. É um jogo que... tá no mainstream, assim, isso eu até me impressionei, porque é um jogo que completamente diferente do mainstream, dos Call of Duty da vida, mas tá nos top sellers do Steam. É um jogo que entrou e deu certo mesmo. Legal.
falando nos mainstream, né? Vou trazer uma notícia do outro lado agora. Tá, isso já é uma coisa que sempre se repete todo ano, né? O Call of Duty agora é a maior franquia do entretenimento, com 10 bilhões em vendas, né? Passando franquias cinematográficas como Jogos Vorazes, Transformers, Homem de Ferro, Vingadores. E graças ao lançamento, né, do Call of Duty Advanced Warfare, né, o maior lançamento do entretenimento mundial. Mas é esse outro lado, né? Tipo, jogos de guerra parece que sempre rendem, né? Não adianta. Para filmes também, de guerra, é um assunto que está sempre sendo abordado, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, enfim, né? Agora a próxima notícia, que eu não peguei muitas coisas aqui, porque essa semana foi complicada. Tem o World of Warcraft, que bateu 10 milhões de jogadores agora. Mais de 10 milhões de jogadores, graças a vendas da expansão, essa última expansão. Warlords of Draenor. Tu é um grande fã de World of Warcraft, né, Lucas? Eu sou um fã da franquia Warcraft, mais particularmente do Warcraft 3. World of Warcraft eu joguei o beta, achei razoavelmente interessante, mas eu não queria pagar as mensalidades. E eu acabei não jogando, mas no fim eu tenho um certo ódio por MMOs, então não me agrada mesmo. Nem o Tibia tu joga? Eu jogava, eu admito que eu jogava. E tu, Jesus, não curte muito? Na verdade, World of Warcraft é esse tipo de jogos do que eu tento ficar longe deles, sabe? Porque é perigoso. É perigoso. Esses jogos com muita interação, com muito jogador. É difícil, cara. Eu normalmente conheço antes os jogadores que os jogos. Então vejo os jogadores desses jogos e como, perdi 2 anos da minha vida lá, sabe? E todo tipo de brincadeiras com isso. Então aí você fica pensando, eu vou tentar jogar mais, tipo, meia hora para saber como é. Vou ver um vídeo do YouTube, mas não mais, não muito mais. Senão fica já um tempão lá. Senão fica sem emprego, basicamente. Uma coisa legal, saiu o documentário sobre o ET, né? Aquele jogo que quase acabou com a indústria de games, né? Na época lá do Atari e tal. Você falou que aquele documentário estava como... parecia como por surpresa, né? Eles tinham encontrado as fitas por surpresa, mas realmente eu acho que não. Eu acho que era tudo concordado, sabe? Sim, eu não vi o documentário ainda, mas ele está online, disponível já para todo mundo ver. E vocês jogaram esse ET alguma vez? Não joguei, não. Deve ser muito ruim mesmo. Não é tão ruim. Não, cara, se você pesquisa um pouco, vai ver que realmente, sabe, dentro do contexto da história, esse jogo foi feito tipo num mês, por uma pessoa, e vamos ver, sabe, que faria você no ano 82 com as ferramentas que tinham para fazer um jogo por encomenda rapidinho, que a gente tem que lançar no Natal. Sim. Não tem tempo para fazer mais. Então, realmente, se você colocar no contexto, o jogo foi mais um estandarte, uma amostra do fenômeno que tinha naquele momento de lançar jogo rápido e tal, e que talvez não tinha muito a ver com... Mas coloque sempre no contexto de... É um desafio bem importante. Imagina um jogo de jam de um mês, mas de uma pessoa, claro, para um mercado mundial. Então, não é tão ruim. Eles queriam pegar o filme, né? O sucesso do filme para engatar o jogo também, mas não deu muito certo, né? É uma coisa normal hoje em dia, né? Sempre sai o jogo com o filme, atualmente, né? Normalmente. Explorando o universo, assim. Normalmente sim. Do filme, do jogo. Ou ampliando, às vezes. Ou ampliando, né? Tá certo. Por exemplo, agora saiu o Interestelar. Vocês já viram esse filme? Sim, eu vi. Não vi, eu quero ver, não dêem spoilers. Eu vou ver esse fim de semana. É legal. Mais dele, É legal. E daí, por exemplo, saiu a graphic novel junto também, explicando uma parte do filme, né? Que a gente não vai contar aqui, porque senão... É legal, eu acho um filme que você tem que ir também preparado para... Tem um som muito alto. Tem que levar cuidado, sabe? Tenta ver no IMAX, de repente. Mas enfim, voltando aos games aqui. O que tem mais de notícia? Tem do lançamento do novo Assassin's Creed, né? Ninguém jogou aqui, eu acho. Não, ninguém tem Play 4. Eu vi um vídeo de todos os bugs. Sim. Os negócios tudo errado. Parece que foi meio mal recepcionado, né? Pela crítica e pelo público também. É uma pena, né? Mas acontece. Acho que vendeu um monte também, né?
Mas enfim, tem o político socialista francês Jean-Luc Mélenchon também se uniu à lista de críticos do jogo, mas agora com foco na própria narrativa do game, dizendo que ele apresenta uma imagem de ódio à revolução, ódio ao povo, ódio da república, e que é constante na extrema-direita. Porque o jogo se passa na época da Revolução Francesa. Sim. Né? E, enfim, Assassin's Creed sempre tem uma polêmica em volta também, né? Talvez para retratar bastante momentos históricos e tal. Pois é, eu não sei o quanto essa crítica é válida, assim, porque criticar a falta de historicidade de um Assassin's Creed é que nem tu criticar a falta de física realista em algum filme tosco de ficção científica. Tipo, é óbvio que vai ter coisa errada. Não tem como esperar que seja bem representado ali. Seria bom se fosse bem representado, mas é óbvio que não vai ser, assim, é um negócio muito mainstream que vai usar a história para entretenimento, não para educação. Sim. E fora que também tem diversos pontos de vista também, né? Sim, essa parte da história. Não tem como agradar todo mundo. Claro. Mas enfim, eu nunca joguei Assassin's Creed, na verdade. Joguei um pouco pro primeiro, acho. Eu joguei um pouco o segundo. Dizem que o segundo é melhor, né? Eu não saberia comparar, mas não é bem meu tipo de jogo. Eu gostei, assim, das coisas históricas e tal, mas não... Jogabilidade não é é algo que me agrada, assim. Bater pessoas, matar pessoas e tal. Não me interessa mais. Curte o jogo? Não. Eu acho legal, mas não sou, tipo, o maior fã do Assassin's Creed. Sim. Sabe? Eu gosto da ideia de estudar os diferentes casos, de ter uma missão que você pode ir de diferentes formas e tal. Mas tampouco... Eu normalmente jogo mais jogos de pessoas que eu conheço, sabe? Então, eu vou jogar o jogo do Lucas, vou jogar o jogo do Pedro, quem seja, sabe? Por quê? Porque realmente para mim jogar um jogo agora, ultimamente, nos últimos anos, é mais uma questão de jogo e desenvolvedor. É como, eu gosto de jogar um jogo do autor mesmo. Sim, mas não sei, talvez... tem para tudo, né? Claro, tem para tudo, mas eu passei tantos anos jogando jogos grandes que agora é como... existem pessoas individuais ou grupos de 4 pessoas que estão fazendo coisa legal. Tá certo. Fora que a Ubisoft tinha outros jogos melhores, né? Tipo Rayman, Rayman é muito bom. Tem mais alguma coisa, Lucas? Do Dragon Age, né? Inquisition, tá saindo. A gente vai ouvir a trilha daqui a pouco, né? Vai ouvir a próxima. Dos Dragon Ages. Saiu o mais recente, que é o Dragon Age Inquisition. Eu não joguei, então eu não saberia dizer. Meu computador não roda ele. Minha torradeira não é capaz. Eu tenho o Windows XP ainda, pra vocês terem uma ideia. Eles simplesmente não rodam o Windows XP, ele não tem suporte. Tem que comprar um computador novo. Pretendo fazer isso logo, mas... Não tinham descontinuado ele? Não estão atualizando mais, né? O XP. Não tem... Tudo que tá saindo de novo agora não tem compatibilidade com o XP. Felizmente o This War of Mine tinha, por algum motivo. Acho que porque eles fizeram na Polônia e tal, e na Polônia é precário também, daí eles botaram pro XP. Mas enfim, o Dragon Age Inquisition vem depois de uma grande decepção, que foi o Dragon Age 2. O Dragon Age Origins, que foi o primeiro, foi um excelente jogo, é um dos meus RPGs preferidos, é muito, muito bom. Recomendo a todo mundo que jogue, até quem não gosta de RPG, quem não gosta de jogos, jogue Dragon Age Origins e tu vai passar a gostar de jogos. Mas... Afirmação forte. O Dragon Age 2, até por isso, foi uma decepção muito grande, porque o Dragon Age 2 não era tão ruim assim. Mas o primeiro foi tão bom que se esperava mais do segundo. E aí se perdeu a crença assim, na franquia. E a ideia do Dragon Age Inquisition, até por isso que ele não se chama Dragon Age 3, para não ser um sucessor do 2, eles colocaram o Inquisition para parecer mais... Era retomar o Dragon Age Origins, era essa a ideia. E algumas pessoas dizem que deu certo. Então, tem reviews que falam bem do jogo, principalmente as grandes reviews, né? A IGN, sei lá, PC Gamer, Kotaku, esse tipo de coisa. Tem reviews positivas, mas eu nunca acreditei muito nessas reviews, até porque as reviews do Dragon Age 2, dessas grandes reviewers,
foram positivas. Então, se pega o Metacritic do Dragon Age 2, ele tá bem. Agora, já o Dragon Age Inquisition, ele também tem reviews positivas dessas grandes reviewers, mas já as reviews dos jogadores não são tão boas. Então, se tu vai olhar o Metacritic, a nota do Dragon Age Inquisition não é muito melhor do que a nota do Dragon Age 2. Os jogadores estão dizendo que está mais ou menos no mesmo nível, talvez um pouco melhor. Então, apesar dos grandes sites dizerem, olha, voltou às origens, é um jogo tão bom quanto o Dragon Age Origins, os jogadores já não estão dizendo mesmo. Então, eu realmente não joguei o jogo, não saberia dizer se é mais parecido com o Dragon Age Origins ou mais parecido com o 2, mas as reviews do Metacritic, que eu confio muito, indicam que não é tão bom assim. É isso. Então vamos ouvir as músicas do Dragon Age. E depois a gente volta com o Jesus direto aí.
acabamos de ouvir a trilha dos jogos Dragon Age, que, né, lançou o terceiro essa semana, sendo lançado. Vamos direto então para bate-papo aqui. Como é que foi a experiência de vocês com o SB Games, então? Começando aí pelo Lucas, pode ser? Pode ser. Eu até fui pouco, porque eu estava doente, então eu escolhi assim, os momentos mais importantes, as palestras mais importantes, do Richard Dance, que foi a primeira, que foi legal. Ele falou sobre narrativa em jogos, porque ele é escritor. Ele fez o Tom Clancy's Ghost Recon, Splinter Cell, Rainbow Six. Muito ele é o escritor desses jogos. E também do Vampiro à Máscara, que pra mim é o mais importante. Vampiro à Máscara é um jogo de mesa, né? Jogo de RPG de mesa, que eu jogava quando eu era adolescente, então tem essa ligação. Tem essa ligação pessoal, então... Pegou um autógrafo dele? Foi legal. Basicamente, não, ele deu umas dicas assim, ele falou mais da vida dele, umas dicas interessantes. Dizia, por exemplo, é bem básico, uma dica bem simples, mas foi o que ele disse, tenha algo para falar, tenha alguém para dizer esse algo e diga esse algo. É a dica de escrita do Richard Dance. Mas eu acho que é importante, é meio óbvio, assim, mas eu acho relevante. Eu acho que se tu for pensar assim, mais profundamente sobre essas coisas, elas carregam sentidos importantes. Depois teve a palestra da Kelly Santiago também, que foi na sexta-feira. Bem disputada, mas eu não fui na quinta, então eu fui depois pra ver a Kelly Santiago. Tava lotado, muita gente foi lá. Ela falou mais da carreira dela, de como foi, da Game Company, assim, e eu acho que pra quem não conhecia a Kelly Santiago foi bastante educativo, mas pra quem já conhecia ela, que eu acho que era a maioria das pessoas, ela provavelmente não imaginava que ela fosse ser tão conhecida no Brasil. Depois tinha uma fila imensa para falar com ela, depois da palestra. Mas enfim, ela falou coisas assim que o pessoal já sabia, assim, quem conhecia ela, quem conhecia a história da Death Game Company, já sabia, então não teve nenhuma grande novidade, assim. Ela pediu mais emoções nos jogos. Basicamente foi esse o sentido geral da palestra. E, bom... Tinha alguma mediação na palestra ou era só ela falando? Não tinha o quê? Alguma mediação na palestra? Não, era só ela. Essas palestras, essas aí eram só as pessoas mesmo. Teve uma palestra dos desenvolvedores brasileiros também, então tava lá o Saulo, da Behold, o pessoal também, cara da Aritana. Sword Tales. Isso, Sword Tales também, daqui de Porto Alegre. Essa palestra foi muito boa, eu gostei, porque foi bem próxima da nossa realidade, assim, não era a Kelly Santiago falando lá do caso dela dos Estados Unidos, eram os desenvolvedores daqui falando da indústria daqui. Era uma palestra mais voltada à indústria mesmo. E o highlight, assim, desse talk foi foi a Aritana. Eu não lembro como é que é o nome do desenvolvedor da Aritana. Dwight. Ele até falou... Dwight. Ele até falou durante a palestra que chamam ele de Aritana. Oi, Aritanas. É o nome do jogo. E aqui eu tava chamando dele de Aritana também, mas enfim. Aritanos. Exatamente, Aritanos. Mas enfim, o que ele disse foi que o jogo dele foi muito pirateado mais do que comprado. Isso foi um problema bem grande. E eu acho que é a realidade do Brasil atual. Vai vender pro mercado brasileiro, tu vai enfrentar esse problema. Até por isso que eu não lido com o mercado brasileiro, não pretendo lidar com ele. Fora isso, também uma coisa legal foi o Oculus Rift, que eu experimentei, o Oculus Rift. Pela primeira vez eu tava bem afim de ver como é que era botar os negócios, né? E ver como é que era essa experiência de realidade virtual. E aí, como é que é? É legal, mas eu esperava mais, né? Até esse legal já mostra que não é tudo aquilo. Mas é interessante, assim, é que os jogos também eram muito ruins. Os jogos que estavam lá. O Oculus Rift era legal, mas tinha uma demo que não era nenhum jogo, assim, era só um negócio que tu acompanhava, tu colocava óculos e olhava o ambiente, mas não tinha nenhum tipo de interação. Então, esse era com o Oculus Rift mesmo, e tinha um outro, tinha o Dodge This, que era com um outro negócio de realidade virtual, que é o Gear VR. E também o Dodge This não me pareceu ser muito divertido. Mas é interessante, assim, tu botar o óculos e aí tu tá em outro lugar e tal, mas tu continua achando que tá numa tela, né? Porque eu normalmente chegava ali no stand e pegava o controle, olhava pra tela, então tu bota o óculos, tu tá
meio que naquele mesmo mindset de olhar pra frente pra uma tela. Agora, quando tu vira pra trás e tinha uma fila atrás de ti pra experimentar o Oculus Rift também, e tu vira pra trás e a fila sumiu, porque tu tá numa realidade virtual e não tem mais ninguém atrás de ti, aí é uma experiência interessante, que aí realmente quando tu olha em volta e o mundo já não é mais o mundo é a realidade virtual. Isso aí é legal. Infelizmente não tinha bons jogos pra aproveitar essa tecnologia lá. Foi ontem, eu provei o Oculus Rift lá na Kiris, que eles estavam pesquisando com a tecnologia. Tipo, a primeira vez que eu vi as pessoas reagindo com esses óculos, eu pensei, isso tem que ser incrível, como aqueles filmes dos 90 da realidade virtual. E ontem eu experimentei e tive a sensação de como o cérebro interpreta o que os olhos veem e como o corpo reage. Então, basicamente, como que você entende melhor como o sistema nervioso, como os sentidos funcionam. E tipo, eu provei, como se chama, a montanha russa na Espanha, sabe? Aquela atração que você sube. Montanha-russa? Igual? Igual. Tá. Que temos várias palavras que não sei. Não, sim. Mas essa é igual. Então, eu subi lá na montanha-russa aquela, e eu lembro o momento mais quando você está baixando completamente vertical. Sim, o vértigo. Que você sente. Nunca tinha sentido assim, uma coisa assim, né? E isso foi o mais impressionante. Mas, ao mesmo tempo, eu achei uma sensação legal poder controlar o que você pensa e, tipo, dominar o que você sente mesmo não estando lá, sabe? Tipo, pensar, não estou aqui. Sim, eu estou o tempo todo pensando nisso. E eu estou torcendo para o dia que realmente se incorporem as mãos lá dentro, sabe? Que você tem, não só a cabeça que está se movimentando, sino também pode ver as suas mãos e pode interagir. E isso vai ser realmente, eu acho, a grande diferença da realidade virtual, não só a cabeça. O SP Games, tu já acabou? Eu podia comentar mais uns jogos aqui. Eu joguei Griffon Knight, que é um jogo brasileiro que passou no Kickstarter. Divertidinho. Tipo um shooter assim de nave, aquele negócio mais clássico. Só que ele não é de nave, tu controla um grifo, é um negócio meio medieval assim. Nada muito inovador, mas pareceu ser divertido pelo menos. Eu joguei também o Legend of Veronis da Cupo, um jogo que eu não sei porque que tem esse nome, o nome não diz nada sobre o jogo, mas o jogo é bom. Eles começaram com um protótipo na Ludundari, e a mecânica do jogo é que tu é um personagem que tem uma espada, só que a espada é muito pesada, tem alguma historinha, alguma coisa assim, tu não consegue dar os golpes, tu só consegue girar ela de uma maneira estranha, assim. E aí, então, o jogo tu jogava com controle, e aí com aquela alavanca analógica, como é que é o negócio que tu pode girar, assim, rapidinho. E aí, basicamente, tu tem que girar pra atacar os inimigos. Então a mecânica ficou bem legal, eles fizeram o jogo bem direcionado, assim, tu vai aprendendo a jogar conforme tu joga. E é um jogo bom, assim, eu tô aguardando que ele seja completado. E a tua experiência lá, Jesus, no SP Games? Minha experiência foi muito boa. Em geral, eu achei, tipo, o dobro do que eu esperava, assim. Especialmente muito melhor que o ano passado. A gente estava falando ontem durante a música que realmente aqui a organização marcou distância com a organização do ano passado no sentido de o espaço. A gente tinha um lugar para conferência da indústria que ficou lotado no ano passado em aulas de universidade, que não sei, talvez eles não preveiam tanta afluência de público, e nesse ano a gente tinha um auditório enorme que talvez, vamos botar aqui um número tipo 500 pessoas, 200 pessoas, eu acho que 500 cabiam lá. Eu acho que sim.
E depois fora tinha um espaço bem grande para exposição e para falar, e para sentar e tomar um lanche, o que você quiser. Legal. Eu acho isso, tipo, 50% de um evento é espaço, sabe? Porque se você não pode estar lá e tem que ir pro bar, realmente que é melhor não ir pro evento, sabe? Porque registre tudo numa filmagem, pronto. E depois botar na internet e vejo na minha casa tranquilo. Então, eu achei, essa é a maior diferença que eu achei. Depois, a quantidade e qualidade de jogos incrementada exponencialmente. Eu fiquei completamente surpreso de muitos jogos que eu não conhecia, que inclusive jogos que ainda não estão concluídos, muito bons. E que realmente vale a pena ir para um SB Games para jogar, para realmente ter esse contato direto com o desenvolvedor e essa sensação de, cara, tô dentro de uma coisa que está crescendo cada vez mais, sabe? Muita empolgação. Queria que tu explicasse como é que começou essa relação com o Brasil também. Tu é espanhol e tudo, e como é que foi essa aproximação, assim? Bom, eu comecei, eu sou engenheiro, realmente não sou nem jornalista, nem pesquisador, nem nada relacionado com... Eu sou técnico, sou uma pessoa que começou estudando engenharia informática, computação, chama aqui, ciência da computação, lá na Espanha, e tipo, eu gostei sempre de jogo. Meu pai, como não tinha faculdade de jogos lá na minha cidade, meu pai falou, vai lá e estuda computação porque é o mais perto que tem. E com certeza isso vai dar algum dia a possibilidade de trabalhar com jogo. Não. Acho que, tipo, eu gostei, foi um desafio. Eu conheci inclusive pessoas que trabalham com jogos lá na faculdade, mas é muito difícil, é muito diferente. É muito difícil trabalhar com jogos se você somente fez ciências da computação, porque e não se especifica na formação nesse curso que você está fazendo, não tem alguma matéria ou várias que acordem na sua mente para trabalhar com o jogo, porque o jogo é diferente, é muito diferente. E aí eu vi que não gostava da computação quando eu comecei a trabalhar. Levava tipo 4 anos programando portais web em Madrid, em Múrcia também. E aí pensei, chegou a crise na Espanha, sabe? E a minha empresa estava começando a demitir pessoas e eu fiquei sem projeto. Eu vi também que você na indústria de TI realmente é mais um número que é muito reemplaçável. É reemplaçável. Então, eu pensei, cara, se eu vou ser reemplaçável, eu vou estar num mundo assim toda a vida, em que você muda de emprego, ou muda por mais dinheiro, ou simplesmente porque a empresa fechou, porque a consequência de tratar as pessoas como números é basicamente que sua empresa é tratada como um número, não tem personalidade. Eu preciso de ir para uma indústria que realmente me considere como alguém diferente, com personalidade, com capacidade, com umas skills, porque senão para quê? Estamos aprendendo a melhorar as nossas habilidades, se não é para realmente fazer algo que gostamos. E aí comecei a trabalhar com jogo, que é o que realmente eu gostava antes da faculdade. Então, como eu não sabia nada de jogo, realmente, eu só era jogador, eu pensei, vou fazer um projeto ou uns estudos relacionados com comunicação, com jogos, com educação, com as aplicações do jogo na vida real, né? Não só jogar, sino na sociedade. E aí é quando eu comecei o mestrado, que era só um dia por semana. Eu tinha 4 dias por semana livres. E aí, claro, eu pensei, estou em Madrid, tenho dinheiro salvado, tenho um mestrado que me estimula. Então eu decidi começar um projeto de documentário para eu aprender e eu aportar alguma coisa também para a indústria, para a sociedade, né? E meu trabalho virou de desenvolver num quarto olhando para a parede a ir para casas das pessoas falando das vidas deles em relação com videogame. E aí eu continuei fazendo isso que até o The Gamer Inside, né? Efetivamente. E aí saiu, foi um processo de amadurecimento. Nunca pensei, tipo, o nome vai ser esse. Realmente o nome do The Gamer Inside sai de um jogo que é The Devil Inside.
que eu pensei, eu preciso de um nome curto, eu preciso de uma coisa que realmente as pessoas, que não seja simplesmente um síntoma, sino que seja uma causa, que seja uma motivação interna. Então, porque realmente isso é o que eu procuro no documentário, as motivações internas das pessoas para crescer como pessoas, como jogadores, como seres humanos. E o Brasil, como é que chegou ali? Claro, aí apareceu um amigo que tem Flávio, que tem ele era presidente naquela época de uma associação de arte e jogos, e eles tinham proposto para o Instituto Cervantes, que imagino que vocês conhecem, um projeto que é videojuegos em espanhol, videogame em espanhol. E o que aconteceu? Que uma pessoa de cada... foi aceitado por 18 países. Então, eles procuravam uma pessoa para ir para cada país. Uma pessoa diferente, que estivesse dentro da associação, que fosse simplesmente da Espanha. E aí eu estava já trabalhando com eles, fazendo workshop, alguma coisa. E eles, um dia me ligou para mim. Falou assim, você gostaria de ir para o Brasil um mês? Para falar do seu projeto? E, de repente, claro, eu pensei... Claro que sim, eu não demorei nem 2 segundos, sabe? Por quê? Porque naquele momento, era um momento realmente de... Eu precisava de ar fresco, sabe? De ar, não se fala fresco? Sim. Aqui fresco é outra coisa. Ar novo, Ar novo, sim. Então, eu estava num momento de... Eu preciso mudança na minha vida, sabe? Eu preciso realmente abrir meus horizontes. Eu estou aqui numa cidade muito confortável. É quando... Sabe quando você precisa sair da zona de conforto? Sim. Eu sabia que precisava, mas chegou no momento exato. A mão dele chegou, eu peguei a mão dele e tipo, eu sabia que aquilo, se ele tinha aquela proposta, era porque realmente por trás era uma coisa séria, sabe? E aí foi quando eu viajei para o Brasil, fazendo uma palestra em cada cidade, em 4 cidades do Brasil: Porto Alegre, Brasília, Rio e São Paulo. E aí foi quando eu vi também a indústria do Brasil, as universidades aqui, sabe? Um pouco que tudo estava realmente aparecendo naquele momento. Quando eu voltei para a Espanha, fui convidado... Quando é que foi isso? Desculpe, que ano foi? Isso foi em agosto de 2011. 2011, aí quando eu voltei para a Espanha, o João Ricardo Bittencourt, da Unicinos, ele me enviou um e-mail me perguntando se eu queria ser júri do SB Games, do Festival de Jogos Independentes. E, cara, aí joguei os jogos daquele ano e vi... Sim, parece que aqui pode ter alguma coisa, mas realmente não eram... Eram jogos muito... Inclusive alguns um pouco ruins. Sim. Mas, mais ou menos. Tipo, meia boca, vamos falar assim. E no ano seguinte, era incrível. No ano seguinte, eu estava em Barcelona, continuava lá morando, e quando eu joguei o Cassir Albazat, por exemplo... Qual? O Cassir Albazat. É um jogo... Sim, do Beto. Da Dug, que é uma empresa de Curitiba, um estúdio de Curitiba. Ele vai ser lançado no ano que vem. Eu vou trabalhar nesse jogo. Se tudo sai bem, vai ser um prazer. É um jogo muito legal, que agora eu vou falar para que todo mundo saiba, porque acho que muitas pessoas não sabem, que esse é o primeiro e único jogo brasileiro com nomeação para o IGF. Ele é nomeado a melhor direção artística, junto com Botanícula, o Beto, quando eles viajaram lá. E quando estavam, o júri estava deliberando, fala assim, aquele Santiago, precisamente, saiu e falou para eles: o seu jogo está exatamente igual, com os mesmos pontos que o Botanícula. A gente não sabe o que fazer. Então, não sei como foi. Talvez eles fizeram outra votação, e finalmente saiu Botanícula. Mas para que vocês saibam que aqui no Brasil, na Espanha, que eu saiba, não temos nenhum jogo nomeado para o IGF. Que demais isso, não sabia mesmo. Realmente, vocês têm que se valorizar muito com essa conquista, porque realmente é uma coisa, é uma amostra
de um trabalho feito, muito bem feito, uma filosofia de trabalho que funciona, sabe? Como para criar produtos bons. A Adobe, realmente, eles pesquisaram até o Corão para fazer esse jogo. Um jogo baseado na Síria do século XII. É tipo Metal Gear, você vê o jogo desde em cima, sim. e você vai com uma criatura mitológica que recebe a encomenda de assassinar 3 sultães, né? Acredito que sim. Sultans. Dá pra entender, né? Tá bom, acho que a gente compreende, né? Que estão nos palácios que realmente existiam. E eles se documentaram super bem naquilo, e eles trabalharam na arte, tipo, As Mil e Uma Noites, você conhece? Eles se documentaram muito sobre isso. Um trabalho de pesquisa bem grande, tá? É muito grande, cara. Realmente, tipo, se eu tivesse dinheiro naquela época, eu tinha investido naquele estúdio, realmente. E vai sair ano que vem esse jogo? Esse jogo ficou, como fala, estourado? Não, estourado não. Estancado, assim, estancado no Greenlight durante 1 ano e meio. O Greenlight é a plataforma para entrar na Steam, que tem 100 milhões de usuários. E se você não entra, você não vende nada e você morre, literalmente. E se você não receber votações suficientes, seu estúdio está condenado. Sim. E eles ficaram lá. 1 ano e meio. Não tinha ninguém para divulgar o jogo, não se preocuparam muito daquilo. E eu acho que o pior é que eles estavam muito desanimados, sabe, de ver que o jogo saiu no mercado e ninguém não recebeu a atenção que eles esperavam. Esse é um pouco também um motivo pelo qual eu estou fazendo aquele curso e eu estou trabalhando no que eu trabalho. Pois é, fala um pouquinho sobre isso também, teu trabalho de marketing, né, de divulgação. Aí quando você vê que tem estúdios independentes que eles morrem pelos seus jogos, que eles colocam a sua alma lá, tipo, não dormem, a família está preocupada, esse cara não sai do quarto. E eles colocam seu jogo no App Store ou colocam o jogo na Steam e de repente só recebe as graças, sabe? Muito bom. E não dá dinheiro. É tão triste, sabe? Eu conheci vários... A Duke é um caso. Outro caso é aqui, Red Little Running Hood. É um jogo, um runner de iOS. Você conhece Chapeuzinho Vermelho? Sim. É assim, você Chapeuzinho Vermelho, é o lobo vai correndo atrás. Mas é tão bem feito, a animação, a expressão do protagonista, da guria, da menina, é tão bem cuidado, e tem tantas ideias da luz, e a luz vai como desaparecendo e tal. Então, esses caras não conseguiram nem sequer os $100 que você precisa para cobrar alguma coisa. Tipo, e esse jogo ganhou o SB Games, ele foi vencedor do SB Games e os desenvolvedores não venderam 1 centavo do jogo. É o problema, claro. E aí eu, tipo, lendo as reviews, as críticas dos sites, uma crítica de um cara tipo Touch Arcade, que é um site muito bom, muito grande, falava, esse jogo é o que o Rayman Jungle Run teria que ter sido. E esses caras agora não estão fazendo mais jogo. Eles deixaram tudo. Largaram, né? Claro. E o cara começou a fazer jogo, tipo, não sei se está pesquisando, fazendo... O Roger está pesquisando agora. Então é muito triste, cara. E aí... O Dreaming Sara, que ele também não... Oi? O Dreaming Sara, que ele também não... O Dreaming Sara tava mais ou menos, mas não foi tão ruim assim, porque tá no Steam, né? Daí é diferente. Não. Então qual é o problema? Você tem um desenvolvedor que tem muito talentoso na sua área, mas que normalmente nunca, se enfrentou aos problemas relacionados com divulgação, com comunidade, com o seu público. Então, se você está fazendo um jogo para você mesmo e realmente não precisa do dinheiro do jogo e pode viver como é o Lucas, por exemplo, você inclusive pode divulgar no mês ou da semana antes. Mas só pense que vai ter sucesso se o seu jogo é, tipo, viral, sabe? Que um Angry Bird, que de repente aparece o PewDiePie e joga. Ou o Risk of Rain, por exemplo, que o cara não investiu em marketing e virou um sucesso enorme. Assim, o Risk of Rain tem uma comunicação muito limitada, mas pela qualidade do jogo, talvez ele tenha conseguido. Quantos jogos de qualidade? Eu falo para as pessoas que não sabem de jogo, eu falo o seguinte: quantas bandas de música você conhece que são incríveis e nunca apareceram na rádio? Eu tava aqui e vim pra cá
eu falei com o taxista, tipo, eu vi que estava aparecendo na rádio, soando na rádio, o Happy, do cara, qual é o nome dele? Não lembro, sabe quem é? Música, do cara que cantava com os Daft Punk. Pharrell Williams. Ah, tá. Sim, o rap que é. Sim, a música que... Tá, o rap. Achei que era um Happy, rap. Sim. Então, eu falei com ele, você gosta de música dos 80? Você gosta de, não sei, desse tipo de música assim mais movimentada? E eu falei, eu vou recomendar para você um artista, um americano, que é Mitch Marder, que o cara me perguntou, esse cara apareceu na rádio? Não, eu falei, esse cara está 10 anos fazendo música, tipo, pegando influências dos anos 80, 70, 90 e realmente fazendo discos temáticos. E não vai conhecer, porque realmente você precisa desenvolver nessa cena online, na comunidade, ou precisa ficar perto das pessoas que gostam desse tipo de música. Não tem que esperar que um canal que normalmente está dirigido por anunciantes, Sim, como funciona a mídia de comunicação? Sim, é assim. É assim. Os interesses, né, claro. da companhia. Claro. E tudo mais. E aí, para ajudar esses desenvolvedores com a comunicação, você está dando uns cursos pelo Brasil, né? Vai para o Paraná agora, como é que é isso? Eu vou explicar um pouco como é a história. Eu comecei a trabalhar com jogos e, tipo, eu realmente... não fui para a faculdade. Na Espanha não existe um curso específico de marketing para jogo independente. Aqui também não. E eu não sei quantos lugares do mundo existe. Então, o que acontece é que você tem que se virar pela internet, falando com os desenvolvedores, aprendendo coisas daqui e daqui. E, então, aí eu comecei a trabalhar com um jogo independente, com o Darkout, que é um jogo que é basicamente como um Terraria HD, com um componente assim de survival misterioso, como Alien. Imagina Alien. E o que acontece é que aquele jogo me deu a perspectiva do importante que é uma comunidade de jogadores. Um jogo que não estava completo, que precisava de pessoas que testassem no jogo. E aí comecei a falar com o desenvolvedor e com o jogador. Então, aí vi a potência que tem uma comunidade de jogadores para melhorar o seu produto. E então, continuei trabalhando nesse jogo por um ano e peguei essa experiência para tentar viver de jogo, mas eu passei um ano sem ganhar nada, sabe? Isso foi só para aprender. E aí é quando eu trabalhei no Hope nesse verão. Esse foi meu primeiro projeto profissional no sentido de salário, de ter um salário, de ter um dinheiro. Hope, que é um jogo bem diferente. Acho que o Lucas talvez acho que ele gosta de jogos assim mais diferentes. Imagina a história. Toda a vida todos jogamos resgatando princesas e somos os heróis, né? Imagina uma história na que você é a princesa e espera que o herói resgate você e só pode jogar o jogo por 10 minutos, 5 minutos por dia e cada dia o herói passa por uma fase. E você tá esperando. Só pode fazer assim. Não sei como se chama, qual é o nome disso. E assim, sabe, como falar isso? Não se afagar, talvez. Não sei, afago. Como se consolar, né? Se consolar e suspirar. E você está ouvindo os lamentos dela, como ela está sendo maltratada pelo vilão. E para o final da história, você só tomar uma decisão, que eu não vou falar. Mas é um jogo que, tipo, ele é o músico do meu projeto de Gamer Inside, estava envolvido nesse jogo. E assim, foi como eu fui conseguindo esses projetos, porque eu comecei esse projeto documentário, que até agora eu continuo, e então, essas pessoas que eu entrevistava, eu percebia que precisavam de alguém para ajudar a divulgar. Para esse trabalho, claro, eu pensei, se eu trabalho com meu documentário fazendo divulgação, por que não vou poder fazer para jogo? É o começo. É bem específico o jogo. Mas eu conheço o jogador, eu conheço o desenvolvedor, e tenho um documentário sobre eles, e tenho um produto do que eu falo. Por que não vou poder fazer isso para um desenvolvedor? E aí tentei. Tá certo. E como é que tu formatou o curso? Como é que funciona? Bom, aí eu continuei vendo coisas que eu não gostava, porque simplesmente não tem informação. Tem muitos desenvolvedores sem informação. Eles saem com uma vontade enorme de fazer jogo, o jogo dos sonhos, um jogo inspirado naquele jogo antigo que eles jogaram de criança. E claro, aí eu me dei conta que
que não sabiam lidar. Muitos desenvolvedores não sabem lidar com o cara de marketing, não sabem exatamente o que ele faz, não sabem até que ponto ele pode ajudar, por exemplo. E o mais importante, tampouco sabem. Tem problema para ver até que ponto o marketing é importante no jogo. Até que eles lançam o jogo e vendem praticamente nada, ou vendem muito pouco. E, claro, não é uma fórmula. O que eu tento fazer no curso não é explicar a fórmula do sucesso, é dar as ferramentas, e mostrar casos práticos de como é possível pensar, como você tem que pensar para divulgar o seu produto, como é possível ter sucesso, ter um estúdio sustentável, uma filosofia, basicamente. Eu vi muitos desenvolvedores, hoje, eu trabalho mais com desenvolvedor que com jogo, no sentido de que jogando o jogo. Então, falo mais com eles, então vejo os problemas de cada um. A partir desses problemas, eu decidi, vou elaborar um curso para compilar tudo e ir dando essas dicas para eles para se virar. Cada um tem um caso, cada um está no momento. Então, o que eu faço é explicar casos práticos de esse cara fez isso, nesse mercado, isso saiu mal por isso. Eu acho que você deveria pensar em por que isso, analisem. E a partir daí a gente discute, a gente fala sobre social media, fala sobre modelos de financiamento, fala sobre comunicação interna, boas práticas, para como lidar com a responsabilidade da sua equipe. Fala também sobre lojas, sobre a comunidade, o Early Access, o Kickstarter. Todos esses modelos que muitas vezes o Kickstarter é a mina do ouro. Não, cuidado. Então, esse tipo de coisa, eu acho bem importante. Muitas vezes, você ouve coisas, tipo, aqui você está no Rio Grande do Sul, mas você leu um artigo na Kotaku, no GameSpot, de tal desenvolvedor que estava no seu quarto, ele criou tal jogo, ele é rico agora, porque lançou um jogo no Kickstarter, você vai copiar o jogo e vai lançar o Kickstarter também, ou não, vai copiar aquela coisa e vai misturar com aquela outra. Mas realmente não sabe por que está fazendo isso, porque está seguindo as dicas. Então, e o que eu tento é como ampliar essa visão que muitas vezes não tem você como desenvolvedor tempo de ver. Mas tu acha que isso também não poderia ser uma função de uma pessoa específica de fora e não do desenvolvedor também? Para ajudar a trabalhar com ele? Depende Porque do às vezes estúdio. o desenvolvedor não tem interesse, não sabe. Depende do estúdio. Eu acho que o desenvolvedor mínimo tem que saber a complexidade de divulgar um jogo, porque realmente ele não está fazendo o jogo para ele. Sim. Tipo, ele tem que ter a noção. Ele pode estar fazendo um jogo para ele, mas normalmente quando uma pessoa lança um jogo no mercado, ele está fazendo um jogo para o mercado, para um perfil de jogador. Então, é imprescindível que ele saiba dos passos, do que é preciso para chegar para esse jogador, de como se comportar, porque senão você pode, inclusive, acabar expulsado da Steam, como aconteceu com um desenvolvedor que basicamente ameaçou de morte. A gente noticiou isso. Ameaçou de morte o presidente da Valve, que é a dona do Steam, porque eles botaram meu jogo, porque não lança meu jogo, assim, meu jogo tá pronto, porque não tá aí na loja. E eu vou matar o game. Cara, e radicalmente isso tá louco? Sim. Isso é uma coisa... Bobagem, incrível. Não compreendo como uma pessoa pode fazer isso publicamente. Que ganha você? Nada. Então, esse tipo de coisa, como se comportar publicamente, é comunicação. Sim. Inclusive, o game é um trabalho que reúne um monte de disciplina. Então, para criar um game, precisa de ter uma comunicação fluente entre todas as partes. Porque sim, porque os jogos muitas vezes demoram no desenvolvimento? Porque muitas vezes você tem mais dinheiro, tem um Kickstarter, está pedindo $70 mil, consegue 80, 90, 100 mil. Então o que acontece? Que você tem que redimensionar o escopo. Por exemplo, que é o que aconteceu recentemente com um jogo da Espanha que é o Paradise Lost, First Contact. É um jogo muito legal que é de uma planta alienígena, que ela é capturada numa nave espacial e é tipo tudo pixel art e você é a planta. E você tem vários poderes de planta alienígena. Então, esses caras deixaram o trabalho para fazer esse jogo e o jogo, eles pediram $70 mil. O jogo conseguiu $140 mil. Agora, eles publicaram um update
Basicamente, eu acho esse update a mostra do perigo do Kickstarter. O update falava, resumidamente, o seguinte. A gente trabalhou tudo que conseguiu nesse ano. A gente queria já ter alguma coisa pronta para vocês, mas a gente brigou, a gente afastou o programador da equipe, teve problemas, porque nunca, é nosso primeiro projeto de jogo. Uhum. Então, a gente teve problemas de planificação, de comunicação, de organização. Relacionamento. O jogo, claro, o jogo recebe mais dinheiro, então o que acontece? Que você tem que pensar, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Como aconteceu com o Tim Schafer, que ele conseguiu 3 milhões de dólares. Então, tudo é muito complexo. Isso é o que tem a comunicação. Se você treina isso desde o primeiro dia que você aprende a programar, com certeza os jogos vão sair mais rápido, você vai acabar mais feliz. Sim. E a equipe provavelmente continua unida, entendeu? Porque você vai saber com que tipo de pessoa você quer trabalhar. Então, aí esse é um exemplo de... Inclusive, os caras do Paradise Lost, eles falavam, a gente não tem tempo nem de escrever. Essa não é a nossa língua, não temos apenas tempo de escrever updates na social media. São 3 pessoas. E agora acho que são só 2, estão procurando o programador. Então é isso. Mesmo você não sendo a pessoa que trabalha na comunicação do estúdio, tem que saber lidar com essa pessoa. Inclusive, tem que saber se é preciso em noções básicas. Mas não vai postar no Facebook se o cara está doente, se o cara de marketing está doente. E muitas vezes o jogador adora ver o criador do jogo falando com ele e agradece muito. Então, o trabalho do cara de marketing ou do cara de comunicação é basicamente o veículo da palavra do desenvolvedor quando o desenvolvedor não está aí para falar. Claro. É o que eu também quero falar, que muitas vezes parece como que o cara de marketing é mais visível, como acontece, por exemplo, na Microsoft. Você vê o PR da Microsoft e esse cara. Não, aqui nos estúdios independentes é um delegado, para mim. É um delegado porque realmente o importante de um estúdio independente é o criador do jogo. É o designer, ou é o programador, ou é o artista, dependendo do contexto. Acho que é isso. A gente está passando do tempo aqui já, então só pedir para o Jesus dizer onde é que a gente pode encontrar isso, e os o próximo detalhes curso, sobre o próximo curso e seguir no Twitter, todas essas coisas. Suas redes sociais aí, passa tudo. Uns toques. Muito obrigado pela oportunidade, que eu não falei. Aqui estou fazendo propaganda. Estamos aí para isso. Eu tenho um canal do YouTube, que é The Gamer Inside Brasil, que é basicamente a pata do Brasil do documentário. E a ideia que eu teve no começo eu vou ajudar o desenvolvimento aqui no Brasil, com um canal do YouTube, dando voz para os desenvolvedores daqui. E aí eu botei o vídeo do curso, que está agora na capa do canal. E aí as pessoas podem ver o programa, podem me ver explicando um pouco os temas do curso. E podem fazer perguntas pelo Twitter também, The Gamer Inside Brasil. Sim, vocês procuram, vai encontrar, é um pouco mais curto. E meu Twitter é Jesus Fabre. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, isso aí, gente. Então a gente volta semana que vem. E fiquem bem e bons jogos pra vocês. Hein? Valeu, tchau, tchau. Tchau. Você ouviu Game RS.